E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim rapidão só para trocar uma ideia sobre uma palavra que está na Bíblia, a gente já conhece, é aquela que Jesus ele acalma a tempestade. Jesus ele está no barco com seus discípulos e começa uma tempestade doida, os discípulos ficam mais doidos ainda e Jesus no meio daquilo tudo, daquela loucura, Jesus ele está dormindo, ele está descansando. E o mais massa é que quando a gente pega para ler essa passagem, a gente foca no quê? Jesus ele estava descansando no meio da tempestade. Só que a gente nunca reparou que Jesus ele primeiro chamou os discípulos para ir até o outro lado, de onde eles estavam. A passagem que eu vou ler está lá em Marcos 5:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Primeiro Jesus fala o quê? Vamos para o outro lado. Uma coisa que está muito forte na nossa vida é que todo mundo passa por uma tempestade. A gente não consegue evitar a tempestade, a gente não consegue evitar deserto. E é muito bom a gente saber que Jesus ele realmente está do nosso lado. Que Jesus ele nos ensina a descansar. Mas eles só passaram pela tempestade porque Jesus chamou eles para irem para um outro lado. Eles só passaram pela tempestade porque Jesus convidou eles a avançar e eles aceitaram. Então, quando Jesus ele nos chama a avançar, é porque ele tem algo maior pra gente, ele tem algo melhor pra gente. Só que é inevitável as tempestades que nós vamos passar durante esse caminho. Então, eu falo pela minha vida, que quando Deus me chama a avançar, é claro que eu vou passar por tempestade, é claro que eu já passei por desertos, só que em todo o tempo Jesus estava do meu lado. A gente não pode evitar o avanço por medo da tempestade, por medo da renúncia, por medo do deserto, porque essas coisas elas fazem parte. Então, se eu ficar com medo de enfrentar uma tempestade, eu não saio do lugar. Jesus ele fez o convite, Jesus chamou os discípulos, eles tiveram a escolha de ir ou não. A pessoa que decide avançar, ela passa por tempestade, mas hoje, se ela passar por aquela tempestade, ela decidir avançar, eu tenho certeza que ela vai ser uma pessoa completamente diferente semana que vem. Eu tenho certeza que ela vai ser uma pessoa mudada, ela vai ser uma pessoa com mais fé, ela vai ser uma pessoa que está mais próxima de Jesus e é ainda mais parecido com Jesus. Só que a pessoa que ela tem medo, a pessoa que não avança, a pessoa que não renuncia, a pessoa que não está disposta a passar pela tempestade ou passar pelo deserto, ela não vai sair do lugar. Então, Jesus chamou eles, mas se eles decidissem não ir, eles iriam ficar naquele lugar para sempre e Jesus iria. O que eles escolheram? Eles escolheram e decidiram avançar também. Então, todos os dias nós somos chamados a avançar. Todos os dias, Jesus nos chama a passar para o outro lado, a entrar no barco e ir com ele. Só que a gente fica com medo e a gente esquece que Jesus está nesse barco também. Então, é muito massa a gente ver que além da tempestade que eles só passaram porque eles avançaram. Eles só passaram porque eles decidiram avançar. E aqui a gente aprende que eles ficaram espantados com a autoridade que Jesus tem sobre a tempestade. Então a gente pode sim passar por uma tempestade, passar por dificuldades quando a gente avança. Só que quando a gente confia, Jesus ele tem autoridade suficiente para acabar com tudo aquilo que tenta nos desanimar, que tenta nos afogar, que tenta fazer com que a gente fique para trás. Da mesma forma que a gente vê lá em Êxodo, eu tô lendo Êxodo esses dias e tá sendo uma experiência bacana, porque eu já tinha lido antes, só que Deus ele tem me mostrado coisas novas. E lendo esse capítulo, esses versículos, e lendo um versículo de Êxodo, aquele que fala da nuvem, assim que os israelitas saem do Egito, que a nuvem acompanhava de dia e de noite, a gente vê que até no deserto Deus está cuidando também. Então, na tempestade Deus está cuidando porque Jesus ele tem total autoridade de fazer com que as águas se acalmem. E no deserto, Deus ele está nos cuidando porque ele não nos deixa. Ele fica do nosso lado de dia, ele fica do nosso lado à noite.
De dia ele fica no nosso lado fazendo sombra com que a gente, cuidando da gente, fazendo com que a gente não se queime, e à noite ele fica do nosso lado nos esquentando e nos orientando para onde que a gente deve ir. Então o cuidado de Deus na nossa vida é real, a gente decidindo avançar ou não. Mas Deus, ele nos dá a oportunidade, e além de uma oportunidade, isso é um privilégio, poder escolher avançar com Jesus. Porque eu tenho certeza que o Augusto que escolheu avançar há uns 2, 3 anos atrás é completamente diferente de hoje. E glória a Deus por isso, porque eu passei por tempestades, eu passei por desertos, mas Deus nunca deixou de cuidar de mim. E da mesma forma com você. Então, Jesus, ele nos chama a avançar todos os dias. A gente não pode ter medo da renúncia, a gente não pode ter medo do que a gente vai enfrentar pelo caminho. Mas eu tenho certeza que na medida que a gente vai avançando, a gente vai chegando mais perto do nosso alvo, que é se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Então, avançar pode ser assustador, pode doer, pode nos deixar confusos também, mas vale a pena. Porque na medida que eu avanço, mais parecido com Cristo eu me torno. É isso, espero que tenha dado para entender, que eu não tenha repetido a mesma coisa várias vezes. Vou descobrir isso agora na edição. E fiquem atentos que em nome de Jesus eu não vou sumir de novo e vai vir mais palavra por aí. Até mais.